Boa tarde, pessoal. A gente vai retornar agora, né, parte da tarde da reunião. Só temos mais um item na pauta, e vamos terminar mais cedo, eu acho, né? Que é o item 7B, que é a ampliação de uso da vacina meningocócica ACWY conjugada para adolescentes de 11 e 12 anos de idade no calendário nacional de vacinação. Então, nós tivemos a consulta pública e o pessoal do PNI está aí presente, né? A Franciele, do PNI, a Ana Goretti também, Sirlene, o doutor Marcos Safadi, né? Presidente do Departamento Científico de Imunizações de Sociedade de Pediatria de São Paulo, e eles acho que vão fazer alguma apresentação, uma fala, e o retorno da consulta pública vai ser apresentado pelo Wallace. O pessoal do PNI já está todo aí? Todo mundo aí? Ei, Franciele, tudo bem? Boa tarde, Vânia, tudo bem? Eu gostaria primeiramente de agradecer à comissão por ter incorporado esse tema tão importante para o Programa Nacional de Imunizações e também agradecer ao Dr. Marcos Tafadi, que é um parceiro nosso, um parceiro do Programa Nacional de Imunizações e também um grande conhecedor na área de vacinas e também na área de doença meningite. Então, a gente vai fazer a apresentação, Vânia. Uma parte o Dr. Marcos vai estar abordando e a outra parte quem vai abordar sou eu. E aí, quem vai iniciar, a gente vai iniciar pelo Dr. Marco. Tudo bem, Dr. Marco? É um prazer tê-lo conosco hoje. Tudo bem. Boa tarde, vocês me escutam? Sim, escutamos. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e a honra de ter oportunidade aqui de compartilhar com vocês um pouco do nosso racional aqui. O senhor vai projetar algum slide? Eu tenho uma apresentação que eu preparei, baseada, vamos dizer, no relatório da reunião anterior da Conitec, né, tentando abordar alguns dos temas que foram levantados naquele relatório. Ah, tá, eu vi que agora tem uma possibilidade de compartilhamento, né? Então eu vou... Estamos vendo já. Dá para vocês enxergarem, não? Não funciona bem, mas está funcionando hoje. Sim, Marcos, tá ok. Ok, então a hora que você me autorizar, eu inicio e, por favor, me interrompa se for necessário. Pode começar. Então tá bom. Bom, a ideia é apresentar um pouco do racional da vacinação em adolescentes, né, para prevenção especificamente da doença meningocócica, trazer uma atualização do cenário epidemiológico, do que a gente tem, e principalmente uma atualização em função de dados muito recentes, né, que a gente teve a oportunidade de ter na literatura, tanto no que diz respeito à imunogenicidade das vacinas conjugadas meningocócicas, de persistência de proteção e de resposta imune, e também de dados de mundo real, de efetividade e de impacto. Só me apresentando, eu sou professor da Santa Casa, presidente do Departamento de Infecto da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu integro o grupo de vacinas meningocócicas da Organização Mundial de Saúde. Eu sou um dos membros do SAGE de vacinas meningocócicas. A gente teve uma reunião esse ano, porque o último position paper, né, da OMS, ele data de 2011, portanto ele está bastante já defasado e antigo, e nossa última reunião em Genebra, que foi final do ano passado, antes da pandemia, foi decidido que vai haver uma atualização nas recomendações de vacina meningocócica, levando em conta o cenário que hoje nós temos no mundo. O primeiro ponto, né, é sempre importante lembrar que essa é uma doença que, a despeito de infrequente, né, qualquer que seja o local do mundo, ela tem algumas peculiaridades, principalmente no que diz respeito à sua imprevisibilidade e de ser uma doença que acomete, vamos dizer, na grande maioria dos casos, indivíduos previamente rígidos, com as maiores taxas de incidência inequivocamente ocorrendo em crianças, né, basicamente em lactentes. É uma doença que tem, aqui no Brasil, uma letalidade que tem girado de maneira consistente nos últimos
10 a 20 anos, sempre em torno de 20%. Então, a despeito de termos tido aí melhorias no que diz respeito à assistência à saúde, etc., esta é uma taxa de letalidade que nós não conseguimos reduzir. E, curiosamente, é uma taxa de letalidade que chega a ser quase o dobro da taxa de letalidade até de países vizinhos, de condições, às vezes, vamos dizer, até de assistência à saúde mais precárias que as nossas. E com dados de sequelas, né, que são também dramáticos do ponto de vista de impacto, e infelizmente a gente não tem dados de longo prazo, né, de como se comportam esses sobreviventes sequelados em longo prazo. A gente iniciou um estudo junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, esse estudo está em andamento aqui em São Paulo, mas nós não temos os resultados finais desse estudo que tentarão responder essa pergunta, uma vez que essa é uma lacuna no conhecimento não só brasileiro, mas mundial, né, de impacto em longo prazo. Outro aspecto que eu queria salientar é o que diz respeito às taxas de colonização do meningococo. Se as maiores taxas de incidência são em crianças, as maiores taxas de colonização, essa é uma revisão sistemática, né, que mostra que os adolescentes e adultos jovens, principalmente aí a partir dos 11 anos de idade, com um pico no final da adolescência, são os responsáveis pelas maiores taxas de colonização. Nós não tínhamos estudos nacionais até há pouco tempo. Esse é um estudo que eu compartilho, feito pelo nosso grupo, publicado no Pediatric Infectious Diseases Journal, feito em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, onde nós documentamos pela primeira vez, né, aqui no Brasil, dados de colonização em adolescentes e confirmando aquilo que se supunha, ou seja, mostrando que aqui no Brasil, a exemplo do que ocorre nos países do hemisfério norte, que é onde a gente tinha basicamente estudos, e um pouco da África, também aqui entre nós as maiores taxas de colonização ocorrem em adolescentes. Esse estudo, eu lembro, foi feito 2 anos depois da introdução da vacina no nosso programa, né? E, apesar disso, vocês notam aqui altas taxas de colonização, né? São bastante relevantes em todos esses grupos de adolescentes estudados. Um dos questionamentos do relatório da Conitec, que eu tive a oportunidade de ler com atenção, dizia respeito à ausência de dados de persistência de resposta imune com as vacinas meningocócicas tetravalente conjugadas e a ausência de dados de não inferioridade em relação à vacina monovalente de C, obviamente no que diz respeito à resposta para o C. E, de maneira interessante, a gente teve também nos últimos meses, provavelmente posterior até ao que tivesse tido possibilidade de acesso na reunião, a publicação de importantes estudos que eu queria compartilhar. Esse é um estudo, esse já tem alguns anos, é um estudo de 5 anos atrás, mas só para dar, vamos dizer, consistência ao fato de que crianças que foram imunizadas com meningo C, vamos dizer, na infância, que é a realidade do Programa Nacional Brasileiro, uma vez que recebem, vamos dizer, vacinas tetravalente conjugadas, qualquer que seja a vacina, né, elas têm uma resposta de reforço, uma resposta booster, né, de maneira bem consistente, independente da vacina que foi utilizada no Prime. Esse outro estudo, ele mostra que 5 anos após a vacinação de adolescentes, né, o percentual desses adolescentes que mantinha anticorpos em títulos protetores, uma vez que a gente conhece o correlato de proteção para essa doença, era consistente. Percebam que para os 4 sorogrupos era de 97%, 88%, 86% e 96%, respectivamente. Esse era o estudo mais longevo que tínhamos até então, mas nos últimos 2 meses, 2 estudos importantes que eu queria mostrar foram publicados. Este aqui, um estudo que teve vacinação primária com vacina tetravalente conjugada ou vacina monovalente, e esta sim, a mesma que utilizamos no Programa Nacional de Imunizações, para lactentes e para crianças, entre 2 e 11 anos. Então, o que a gente está vendo em rosa é a resposta nos lactentes, foram vacinados entre 1 e 2 anos, 10 anos depois. Quantos deles ainda mantinham títulos de anticorpos protetores 10 anos depois da vacinação? E em amarelo, as crianças que receberam a vacina entre 2 e 11 anos,
10 anos depois. O mais importante resultado desse estudo, além da persistência de anticorpos, mesmo num grupo de idade bastante tenra, é a demonstração que a resposta imune, seja com a tetravalente, seja com a monovalente de C, e aqui a mesma que a gente usa no programa, esse estudo demonstrou não inferioridade da resposta para o sorogrupo C 10 anos depois dessas crianças terem sido vacinadas. Esse estudo está publicado agora, em junho deste ano. E foi publicado também, esse estudo, na minha opinião, mais impactante, porque foi em adolescentes e colhido as amostras de sangue 10 anos depois desses adolescentes terem sido vacinados. Portanto, também a mais longeva publicação em termos de persistência de anticorpos. E percebam em rosa, né, o grupo que tomou tetravalente, com entre 11 e 17 anos, 10 anos depois. Em amarelo, o grupo que tomou vacina polissacarídica não conjugada, e a resposta no 7º, no 8º, no 9º e no 10º ano, percebam, por exemplo, para o C, 91%, para o Y, 85%, 69% para o W e 78% para o A, mantinham anticorpos em títulos protetores 10 anos depois. Então, eu acho que esses estudos respondem uma das colocações feitas no relatório da Conitec, que é a consistência da resposta imune, né, e persistência de títulos protetores e também a não inferioridade em relação à vacina de C, né, quando a gente usa a vacina que, de fato, é a vacina do programa. Outra constatação são os estudos de mundo real. Muito rapidamente, esses são os dados europeus, que completam este ano 20 anos de experiência da introdução das vacinas conjugadas, inicialmente com as vacinas de C, em amplos programas de catch-up. Aqui eu mostro o exemplo do Reino Unido e o exemplo da Holanda, né, mostrando que em todos os grupos etários houve diminuição sustentada, né, de casos de meningococo C, a despeito de eles não terem incluído a vacina tanto para os menores de 1 ano como para os acima de 25 anos. Não houve vacinação, mas independente de não terem sido vacinados, eles tiveram queda consistente nas taxas de incidência, fruto da imunidade indireta, que foi obtida através da vacinação dos adolescentes. Nesses amplos programas de catch-up que eles fizeram, ao vacinar os adolescentes, eles interromperam a transmissão do meningococo. E o exemplo africano, que depois de muitos anos, né, de intensa atividade do meningococo A na África, com milhares de mortes e surtos e epidemias, eles vacinaram o cinturão africano com uma vacina de meningococo A, com mais de 200 milhões de africanos vacinados, né, e obtiveram um impacto também dramático, com queda nos casos de quase 99% de meningococo A e interrupção da transmissão também. Os dados mais recentes da África mostram ainda a presença, né, e a emergência tanto de casos de C como de casos de W, além do X, que já era um problema para os africanos. Então, apesar dos números serem muito inferiores àqueles observados na época de circulação do meningo a decisão dos países africanos foi fazer vacinações reativas nesses locais onde havia casos de W e de C, com vacina bivalente, trivalente ou mesmo tetravalente, contemplando esses sorogrupos, e iniciaram o desenvolvimento de uma vacina pentavalente ACWYX, e o objetivo, ela está em fase final de desenvolvimento, esta vacina substituirá a vacina de A para o continente africano. Aqui no Brasil, o que nós temos, esse é um estudo que nós publicamos também, o nosso grupo, no começo desse ano, comparando a letalidade dos sorogrupos que circulam no Brasil. Vejam que a letalidade do W, que está em vermelho nesse gráfico, ela chega a ser o dobro, né? Ou pelo menos 1,5 vezes a letalidade do C e do B, né? Em diversos grupos etários, né? Mostrando a virulência dessa cepa de W que atualmente circula. O Brasil tem, neste ano, né, completos 10 anos do programa de vacinação. Ele iniciou-se somente para lactentes, em 2 doses mais uma, no primeiro ano de vida com uma dose de reforço, e esse é uma atualização do último cenário. Em vermelho vocês têm o número de casos de doença meningocócica, em amarelo as taxas de incidência, que hoje se situam em aproximadamente 0,5 casos para cada 100 mil
habitantes aqui no Brasil. Esse é um estudo nosso também, que a gente fez junto com um grupo da Fiocruz, mostrando que o único local do Brasil que, à época, optou por vacinar também adolescentes, que foi a cidade de Salvador, foi a única que obteve, imediatamente após a imunização, interrupção da transmissão do C e controle da doença em todos os grupos etários, algo que o restante do estado da Bahia, a exemplo do Brasil, não obteve, né? Nós só obtivemos diminuição consistente, num primeiro momento, naqueles grupos etários vacinados. Aqui, para mostrar como é imprevisível e dinâmica a circulação desta doença, né? Tivemos há 2 anos atrás o início de registro de casos e um aumento importante do número de casos por sorogrupo W em Santa Catarina, por esta cepa hipervirulenta associada, né, a índices de letalidade alto. Vejam que lá em Santa Catarina ele chegou a ser quase 4 vezes maior que as taxas de letalidade tanto para o C como para o B. E não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas isso foi publicado a semana passada no Vaccine, pelo Grupo da Bahia, que pela primeira vez nos últimos, acho que mais de 10 anos, não havia registro de casos de sorogrupo A no país. Eles publicaram os dados da Bahia, né, e identificaram casos de sorogrupo A, que não eram identificados há muitos anos aqui no país, através de técnicas de biologia molecular, né, despertando a preocupação da recirculação desse sorogrupo que estava, vamos dizer, cuja circulação tinha sido interrompida havia muitos anos. Esse é o cenário de distribuição de casos por sorogrupo, para que os senhores tenham uma ideia hoje do cenário. Em menores de 5 anos, que é um grupo vacinado, aí a gente tem uma proporção maior de casos de B, que é o que sobrou pela diminuição de C. Aqui o que sobra de C, de 20%, são principalmente lactentes muito jovens para que não pudessem ainda ter sido vacinados. Em função disso, a maioria dos casos ocorre nesse grupo. E quando a gente olha todas as idades, vejam que o C ainda é protagonista da doença entre nós, com praticamente metade dos casos, W e Y com aproximadamente 20% dos casos. Acho que a doutora Franciele depois vai explicar um pouco do nosso programa, mas em 2017 o programa introduziu uma dose em adolescentes, inicialmente de C, com o objetivo de gerar, vamos dizer, finalmente um impacto, né, na circulação desse patógeno, entendendo a importância de contemplar adolescentes com a vacinação. Caso contrário, mesmo os vacinando na infância, a hora que eles chegam à adolescência, eles se tornam novamente alvo da colonização, e isso nunca deixa, vamos dizer, interromper a circulação do patógeno na comunidade. Então, compreendendo essa importância, passou-se a vacinar adolescentes, e ano passado houve uma mudança do C para a CWY em adolescentes, em função também da indisponibilidade de doses de C, e também tentando, vamos dizer, contemplar a emergência da doença por esses outros sorogrupos. Um dos grandes desafios, evidentemente, como toda vacina de adolescentes, é alcançar nos adolescentes as coberturas que temos em lactentes. Essas são as 3 vacinas licenciadas de 3 produtores diferentes, todas elas disponíveis no Brasil, tetravalentes conjugadas. E nessa última parte da aula eu só vou responder a terceira das colocações da Conitec, que era a ausência de dados de mundo real com experiência das vacinas tetravalente conjugadas. Então, esse é o exemplo do nosso, do país aqui da América do Sul, o Chile, que em 2012 começou a observar aumento dos casos de W, também inicialmente na cidade de Santiago apenas, mas depois expandindo para o Chile, e eles optaram por fazer uma imunização de todas as crianças entre 9 meses e 5 anos, também não fizeram vacinação de adolescente, em função de disponibilidade de doses, e obtiveram elevadas coberturas vacinais, né? E aqui o impacto dessa campanha, com dados atualizados até o ano passado. Então, percebam que no grupo vacinado de 1 a 5 anos, houve uma redução substancial do número de casos. Desde 2017, eles não registram um caso de meningo W nesse grupo etário, que é o grupo etário alvo da vacinação, e desde 2016 eles finalmente começaram a observar, ainda que de maneira tímida em alguns grupos, uma diminuição
das taxas de incidência em grupos etários aí não vacinados. O exemplo dos Estados Unidos, que é o país que tem maior tempo de vacinação com vacina tetravalente conjugada, eles hoje têm uma taxa de incidência que é 1/5 da taxa de incidência do Brasil, 5 vezes menor que a nossa atual taxa de incidência, mas eles mantêm, vamos dizer, a vacinação rotineira de adolescentes com a tetravalente conjugada. Lá eles fazem 2 doses, uma aos 11 e outra aos 16 anos. Este é o estudo de efetividade, né, que foi um dos pontos também colocados pelo relatório da Conitec, que não havia dados de efetividade. Esse dado está publicado no Pediatrics, né, mostrando que a vacina foi um estudo caso-controle com efetividade, com a tendência de diminuição da efetividade com o passar dos anos. Importante destacar que a vacina que foi avaliada aqui é a vacina com toxoide difitérico, que é a menos imunogênica de todas e cujo produtor está substituindo essa vacina num futuro breve. E agora, em julho de 2020, os americanos publicaram os dados de impacto. E vejam os senhores que interessante, né? Aqui um dado histórico de 2000 a 2017. Em azul, vocês veem casos, taxa de incidência de CWY juntos, e em amarelo B. Então, a partir do momento que eles iniciam a vacinação, a partir do momento que eles colocam a dose de reforço, há uma queda substancial dos casos de CWY e até mesmo um aumento dos casos de B, mostrando que, vamos dizer, isso se deveu, né, à introdução da vacina. E eles compararam estados e províncias americanas que tinham baixa cobertura com aquelas que tinham elevada cobertura para vacina de adolescentes, mostrando que as que tinham maiores coberturas eram as que obtiveram um melhor impacto, né? E foram um pouco além. Eles demonstraram nesse estudo que houve diminuição de doença nos grupos, aqui especificamente nos menores de 1 ano e nos maiores de 65, ou seja, grupos etários não vacinados, mostrando o impacto indireto, né, da vacinação que eles obtiveram com esse programa. Temos também, no final do ano passado, isso está publicado no Vaccine, a experiência da Coreia, que passou desde 2013 a vacinar todos os seus militares com a vacina tetravalente conjugada. Então, dados de impacto, né, diminuiu a incidência nessa população de 0,5 para 0,06, né, a partir de 2013, e eles fizeram um estudo de efetividade, né, aí com os intervalos de confiança, mostrando 88% de efetividade no período em que os recrutas, vamos dizer, estavam no Exército. O exemplo do Reino Unido, né, com a introdução da vacina de C lá em 99, eles optaram por substituir a vacina de C nos adolescentes por a CWY a partir de 2015, uma vez que nós, entre aspas, exportamos para eles a cepa sul-americana de sorogrupo W. E ela mostrou lá a mesma virulência que aqui havia mostrado, e despertando nos ingleses a intenção de, com isso, aumentar a cobertura e substituir a C pela W. E agora eles mostraram, né, no Congresso Europeu, os primeiros dados de impacto indireto do programa de vacinação no Reino Unido. Então, aqui eu estou mostrando para vocês adultos acima de 25 anos, portanto, não vacinados, e que a partir do momento que inicia-se a vacinação no Reino Unido, né, eles obtiveram diminuição de casos de W e de casos de Y em grupos etários não vacinados, ou seja, é a primeira demonstração de impacto indireto, né, atribuído à vacina a CWY no Reino Unido. A Holanda seguiu os mesmos passos do Reino Unido, eles tinham vacina de C no programa deles, também experimentaram um aumento de casos, foi de 9 casos de W em 2015 para 100 casos em 2018, e eles substituíram a vacina de C, que era feito nos lactentes e nos adolescentes, tanto para um grupo como para outro, passou a ser feita a vacina ACWY, tanto para os lactentes como para os adolescentes. Eu puxei esse dado do sistema do Ministério da Saúde da Holanda. Neste ano, até junho desse ano, eles não tinham registrado mais nenhum caso, nenhum óbito
pela doença por meningococo W no ano de 2020 e passou a ser rotineira a vacinação dos adolescentes. Mesmo caminho da Austrália, que também tinha meningococo C e que passou desde 2018, né, a observar, né, já um pouco antes, um aumento do W e substituíram. E lá na Austrália, cada província faz uma coisa, mas eles começaram aos poucos. Hoje a vacina está introduzida e subsidiada, né, integralmente pelo governo para todos os adolescentes, desde 2019 isso, e em 2018, nas províncias que tiveram introdução, eles também observaram redução dos casos, tanto de W como de Y, e os australianos fazem algo que eu adoraria ver aqui no Brasil, que é vacinação escolar, que, na minha opinião, é a única estratégia que, de fato, permitiria a gente obter elevadas coberturas em adolescentes. Canadá também, mesma coisa, substituiu a vacina de C por a CWY para os adolescentes e para lactentes, com esquemas variados nas várias províncias, e também observa redução do número de casos, de acordo com essa publicação. Esse é o último slide que eu queria mostrar para vocês. Esse é um país da Europa que ainda não substituiu a vacina de C por a CWY, mas em março desse ano eles publicaram no Human Vaccines, mostrando que na França, né, e esse não é vejam que não é um fenômeno exclusivo nosso, né, eles têm a vacina de C também para crianças e para adolescentes, e a cobertura em adolescentes na França é um fiasco, né, esse é o termo que eles usam na publicação, com boas coberturas em crianças. E o aumento de casos de W fez com que eles levassem essa proposta para o Ministério da Saúde, que está em análise, para substituir a vacina de C por a CWY. Então, eram esses os dados que eu queria mostrar para vocês. Em resumo, né, são publicações muito recentes, que tenho certeza não houve tempo, né, de serem avaliadas na ocasião da primeira análise por parte da Comitec, mas que eu entendo que são demonstrações muito consistentes da performance dessas vacinas e que espelham mais ou menos o exemplo que a gente teve tanto com a vacina monovalente de A na África, como com a vacina de C em todos os lugares onde ela foi introduzida, ou seja, ela está na esteira desse mesmo comportamento de sucesso no que diz respeito ao controle da doença. E claro que esse sucesso ele passa pela necessidade de que a gente obtenha importantes coberturas em adolescentes, né, e vacinação dos adolescentes, uma vez que eles são os responsáveis pelas nossas elevadas taxas de transmissão. Então, eu interrompo aqui a minha apresentação e fico à disposição. Muito obrigada, doutor Marcos, pela excelente apresentação. Eu tenho algumas perguntas, mas eu acho melhor a gente passar para a Franciele, depois o pessoal do DEGIS apresenta o retorno da consulta pública e depois a gente faz a discussão no final, tá bom? Franciele. Vou só compartilhar aqui minha apresentação, Vânia. Tá bom, tinha aparecido, é isso mesmo. Está aparecendo? Apareceu. Obrigada, doutor Marcos, pela excelente apresentação, com esses dados bastante consistentes e robustos. E, em virtude dessa excelente fala do doutor Marcos, eu vou abordar mais a parte operacional, que diz respeito às vacinas meningocócica conjugada C e a CWY no Programa Nacional de Imunizações. Então, em 2010, houve a introdução dessa vacina no calendário nacional de vacinação da criança, com o objetivo de proteger contra a doença e evitar óbitos. Eu destaco aqui, embora o Dr. Marcos já tenha destacado, é uma doença bastante grave, tem um grande estigma e pode levar ao óbito em poucas horas, e quando isso não ocorre, também traz sequelas que tem que ser avaliado o impacto, mas provavelmente sejam sequelas super importantes que acometem a vida do indivíduo. Essa vacina é fornecida ao Programa Nacional de Imunizações desde o ano de 2010, e o laboratório fornecedor é por meio de uma transferência de tecnologia da FUNED e da GES. Da vacinação.
Em 2017, como o Dr. Marcos já colocou, foi introduzida uma dose de reforço para os adolescentes para ter um impacto na circulação desse patógeno. E em 2018, houve ampliação da oferta da vacina para os adolescentes de 11 a 14 anos. Posteriormente, foi informado pela FUNED, após a ampliação dessa oferta, foi informado pela FUNED que eles não teriam facilidade em atender ao quantitativo que havia sido contratado. Então, esse cenário de desabastecimento acabou motivando uma busca do Programa Nacional de Imunizações por essa vacina, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, para fazer uma nova aquisição. E essa busca acabou não tendo sucesso. E a FUNED não tinha essa disponibilidade, pois tinha dificuldade na capacidade produtiva e também com adaptações que seriam necessárias na planta para aumentar esse quantitativo. Então, houve uma proposta para a aquisição da vacina ACWY, que tinha registro no país e que continha o sorotipo C, que já estava no calendário nacional de vacinação, com o intuito de dar sustentabilidade para a estratégia e poder vacinar aqueles grupos que tinham sido contemplados inicialmente. Vale destacar que essa vacina, ela também foi incorporada, a vacina CWY, ela foi incorporada por meio da portaria 60 de 18 de novembro de 2019 para os pacientes com hemoglobinúria paroxística noturna a partir de 14 anos de idade que estão em uso de eculizumab no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos essa vacina já disponibilizada nos CRIs. E houve, então, a proposta de oferta da vacina meningo-ACWY para os adolescentes. Ela teve como objetivo, como intuito, garantir a sustentabilidade da oferta da vacina, contendo esse sorotipo D, C, para a população alvo de vacinação. Além do mais, para proteger contra o sorogrupo W, uma vez que traz muita gravidade, com uma alta letalidade, e em virtude do estado de portador dos adolescentes, já comentado também pelo Dr. Marcos. E ainda, a proposta de oferta teve em vista manter um estoque estratégico para atender eventuais surtos da doença pelos outros sorogrupos, né? Pelo A, pelo W, pelo Y. Tivemos um surto no estado de Santa Catarina importante, o Dr. Marcos passou os dados. A equipe do Ministério da Saúde também fez uma investigação desses casos, e esse surto ele ocorreu entre o período de março de 2017 a dezembro de 2018, e verificou-se um número bastante relevante de casos, com uma letalidade geral de 16,5%. E quando se trabalhou com a doença meningocócica pelo sorogrupo W, essa letalidade ela foi para 23%. Então, mostrando a questão da virulência mesmo da cepa e de ter essa alta letalidade. Aqui eu trago só um resumo da introdução da vacina, então, no Programa Nacional de Imunizações da meningocócica C. Então, em 2010, houve a introdução para as crianças menores de 1 ano de idade. Em 2018, ampliou-se a oferta dessa vacina meningocócica para os adolescentes de 12 e 13 anos. Em 2018, houve ampliação da oferta para o público de 11 a 14 anos, quando fomos comunicados pela FUNED dessa dificuldade para atender a demanda de todo o país. E então, em 2019, tivemos que fazer uma negociação e uma aquisição emergencial da vacina CWY. Participaram 3 laboratórios, Sanofi, GSK e Pfizer, para poder contribuir com o quantitativo necessário e a gente conseguir vacinar os nossos adolescentes. E a introdução no CRI para aqueles pacientes com imunoglobinúria paroxística noturna em uso de eculizumab. E em 2020, então, a proposta, a Conitec, para ampliação dessa vacina para os adolescentes de 11 e 12 anos, tendo a importância de se vacinar esse grupo, de serem os possuidores de altas taxas de transmissibilidade, de estarem colonizados.
E a gente tem um grande desafio aí na vacinação dos adolescentes. E esse desafio não é um desafio somente do Brasil, mas é um desafio em muitos países. É uma população que tem uma maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Nesse momento de pandemia, além dos outros grupos que também nós estamos verificando uma dificuldade, esse grupo torna-se também com grande dificuldade de se atingir nesse momento. As altas coberturas vacinais nessa faixa etária, elas são encontradas principalmente em países que fizeram a vacina em ambiente escolar. Essa é a estratégia de sucesso para que a gente possa ampliar as coberturas vacinais nesse público tão importante. Quando a gente trabalhou lá em 2014 na introdução da vacina HPV em ambiente escolar, nós tivemos altas coberturas vacinais na primeira dose. Depois essa estratégia se perdeu um pouco em virtude da ocorrência de eventos adversos pós-vacinação no estado de São Paulo, e a gente viu que essa estratégia, sim, ela seria efetiva, e os países vêm mostrando isso em relação à ampliação das coberturas vacinais. Então, é importante que a gente consiga trabalhar dessa forma com esses adolescentes. Aqui eu trago, então, as coberturas vacinais para deixar claro que não é somente a vacina meningocócica que tem uma cobertura vacinal baixa nesse público. Então, aqui nós temos diversas vacinas no calendário nacional de vacinação que são direcionadas para os adolescentes. Nós temos hoje um calendário que atende toda a nossa população e a gente verifica baixas coberturas vacinais em todas as vacinas para os adolescentes, a hepatite B, a tríplice viral, que é a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, que nós estamos vivenciando um surto em 21 unidades federadas do país. A febre amarela também com coberturas baixas. Atualmente nós somos todo o país área com recomendação de vacinação, e a vacina HPV, que é uma vacina tão importante e que também não vem apresentando coberturas vacinais adequadas. Então, eu trago essa informação para ficar claro que a gente precisa tentar trabalhar no sentido de ampliar as coberturas vacinais e não de não proporcionar essa vacinação para os adolescentes. E pensando nisso, a gente precisa trabalhar, então, com estratégias para intensificar a vacinação dos adolescentes. E isso o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, vem tentando trabalhar. Embora estejamos num momento complicado de pandemia, não paramos com a rotina de vacinação, trabalhamos com a intensificação de vacinação de algumas vacinas importantes diante do cenário epidemiológico. Então, a gente precisa estar trabalhando com esse público no intuito de aumentar as coberturas vacinais. Então, há necessidade de fazer uma capacitação em vacinas para os trabalhadores de saúde, assim como em práticas de atendimento ao adolescente para uma captação maior desse público. Fazer um monitoramento de notícias falsas. Hoje o Ministério da Saúde tem um canal de comunicação exclusivamente para esse monitoramento, onde tanto o cidadão quanto os profissionais de saúde podem tirar suas dúvidas, e isso é feito por meio do NUCOM e da ASCOM. A ampliação dos horários de funcionamento das salas de vacinas para poder proporcionar um maior acesso a essa população, tendo em vista que os horários muitas vezes são incompatíveis com as rotinas de atendimento. Hoje já tem uma portaria por meio da atenção primária que prevê a ampliação de horário para o funcionamento do serviço. O aprimoramento da qualidade do sistema de informação para que nós tenhamos dados robustos de coberturas vacinais e possamos desempenhar estratégias e desenvolver estratégias direcionadas em locais onde há uma necessidade maior. Ainda existe um projeto que já foi elaborado pelo Ministério em relação à legislação para vinculação da matrícula escolar ao calendário de vacinação em dia, e tem algumas propostas individuais, né, algumas propostas dos estados também nesse sentido, a exemplo do Espírito Santo, do Paraná, do Mato Grosso do Sul e outros estados, tendo já alguns resultados que foram nos repassados pelo estado do Paraná, onde você vê claramente que quando você vincula a matrícula escolar ao calendário de vacinação, há um aumento no momento da matrícula de doses aplicadas.
Então, esse é um trabalho importante que não vai impedir do adolescente estudar, mas vai proporcionar uma atualização desse calendário, uma oportunidade nova de vacinação. E temos ainda, nesse ano, a campanha de multivacinação, que é uma campanha que é direcionada para todos os menores de 15 anos de idade para atualização da caderneta de vacinação. E nesse momento, trabalhando com as medidas de distanciamento social, com as estratégias para proteger tanto a população quanto os profissionais de saúde em virtude da Covid, vai se estar fazendo essa mobilização dos estados, dos municípios, para que a gente possa ampliar as coberturas vacinais. Então, temos aí uma grande oportunidade para ampliar a cobertura vacinal em relação à vacina da meningite. Eu gostaria só mais uma vez de agradecer à comissão de nos dar essa oportunidade e agradecer ao Dr. Marcos Safa de agora, nesse momento, eu me coloco à disposição para possíveis questionamentos. Obrigada, Franciele. Vamos só passar para as contribuições do retorno da consulta pública, que o Wallace vai apresentar, que aí depois a gente faz a discussão toda junto. Wallace, você está aí? Poderia projetar as contribuições? Ok, gente. Meu nome é Wallace. Eu sou consultor técnico na CMATS, DGITS. Vocês estão me ouvindo? Sim, só não estamos vendo nem... Agora sim. E a apresentação ainda não. Apresentação? Não? Não. Um pouco lento aqui. Ainda não entrou, não. Um pouco lento, mas eu acho que vai. Eu já vejo. Tem que colocar em tela cheia. Isso, estou tentando aqui. Não está indo, né? Tá um slide aí. Né? Tira e coloca de novo. Ou se vê se o pessoal passa para você. Tem a apresentação aqui? Tem a apresentação. Fabiana, você pode passar? Está aparecendo só esse slide aí. Um slide. Agora o Getúlio vai conseguir passar. Pode passar o próximo, Getúlio. Getúlio, é a sua tela, Getúlio? É a dele que está passando, a sua não foi. Tá ok. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, então, o retorno da consulta pública 23, acerca da vacina meningocócica CWY, para adolescentes de 11 a 12 anos de idade no calendário nacional de vacinação. Próximo. Então, nós declaramos aí não ter nenhum conflito de interesse com a matéria. Essa demanda, tá? Vou contextualizar, que é uma forma de tirar, de repente, algumas dúvidas com relação ao que tem, né, o que foi apresentado no relatório, o relatório técnico. Foi uma demanda oriunda aí da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, onde se pretendia, então, a vacina meningocócica CWY, né, com relação à imunização ativa para a prevenção da doença meningocócica,
E então foi elaborado o parecer técnico, análise de impacto orçamentário, monitoramento do horizonte tecnológico pela CMETS. Segue, por favor. Então, atualmente, né, a vacina meningocócica C está disponível para criança de 3 até 12 meses de idade, para adolescentes de 11 a 14 anos de idade, e, como já foi dito, a vacina meningocócica CWY para pacientes com HPN em uso de eculizumab. Segue. Então, diante de uma nota técnica enviada pela PNI, né, pela SVS, e, posteriormente, uma reunião na PNI, seguindo aí as diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde, chegou-se a uma pergunta pico, né, a nossa pergunta de pesquisa. Seria a intervenção, a população para pacientes adolescentes na faixa de 11 a 12 anos. A intervenção seria a vacina meningocócica CWY, e o comparador, a vacina disponível no SUS, que seria a vacina meningocócica C conjugada. Pode seguir. Diante dessa pergunta, nós tivemos aí, então, o resultado comparando a CWY com a C. Um estudo onde ele originou 2 publicações, né, onde foi avaliado os títulos aí contra o sorogrupo C, o A, o W e o Y, e apresentado de forma distinta esses resultados. Segundo ainda o que está preconizado, aí, inclusive pelas diretrizes metodológicas, os dados de segurança vieram de forma indireta, porque de forma direta, comparando a CWY versus o C, não foi contado os dados de segurança, mas de forma indireta, buscou-se estudos que estivessem o mais próximo possível da pergunta pico inicial, né? Considerando aí a faixa etária dos pacientes, a intervenção e o controle. De forma indireta, porque o comparador, nesse caso, não foi a vacina C, mas foram a CWY não conjugada versus uma das vacinas da CWY conjugada. Segue, por favor. Da mesma forma, análise de impacto orçamentário, pautou-se as diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde, seguimos o pico, né, anteriormente já dito, e tivemos aí a comparação da vacina C com a CWY. O valor da vacina C a R$ 38,19, a vacina meningocócica CWY de R$ 86,97, segundo informações do próprio PNI e também consultados aí no DELOC. Pode seguir. Então, diante do que foi encontrado, se considerarmos aí um cenário de 100% de todas as crianças de 11 anos sendo vacinadas, nós teríamos aí, a princípio, um impacto orçamental incremental de 150 milhões aproximadamente anual, podendo chegar até 744 milhões ao final de 5 anos. Pode seguir. Seguindo aí também as coberturas vacinais que a PNI nos forneceu, para a faixa etária de 11 e 12 anos, considerando aí uma cobertura de 37,8%, o impacto orçamentário incremental anual estaria em torno aí de 91 milhões, podendo chegar a 456 milhões ao final de 5 anos, né? E considerando aí como meta do PNI uma cobertura vacinal aí de 80%, seria em torno aí de 142 milhões anuais o impacto orçamentário incremental. Pode seguir. Bem, então essa demanda foi apreciada no dia 3 de junho de 2020, na 87ª reunião da CONITEC. A recomendação preliminar foi desfavorável à ampliação de uso da vacina meningocócica CWY para adolescentes de 11 e 12 anos de idade no calendário nacional de vacinação, a CWY conjugada. Considerou-se para tomada para essa recomendação preliminar desfavorável a efetividade ou imunogenicidade da vacina por um tempo maior, baixa incidência do sorogrupo W da Neisseria no Brasil e o custo unitário da vacina e a estimativa de impacto orçamentário incremental. O período da consulta pública
foi do dia 24 de junho a 13 de julho. Pode seguir. Então, nós tivemos aí 1.074 contribuições, 77,8% pelo formulário de experiência ou opinião e 22,2% pelo formulário técnico-científico. 96,7% das participações foram de pessoa física, tivemos aí 849 comentários, né, e 56 anexos. Pode seguir. Desses anexos, né, nós tivemos aí oriundos de profissional de saúde, sociedade médica, associações, das empresas fabricantes aí da meningocócica CWY conjugada, secretarias estaduais de saúde, interessados do tema e também uma contribuição da SVS. Pode seguir. Das 239 participações técnico-científico, 87% discordaram, 7,9% não concorda nem discorda e 5% concordaram. Das que concordaram, né, no total aí de 12 contribuições no formulário técnico-científico, 3 vieram com comentários. No entanto, desses 3 com comentários, apenas um, de fato, demonstrou concordância. Os demais pareciam estar anexados no local equivocado. Dessa que concordou, destaco manter a vacina meningo-C para adolescentes, que no país a cobertura ainda não é eficiente, e investir na vacina contra a meningite B, introduzindo no calendário dos bebês, já que está em segundo lugar dentre as que causam doença invasiva. No bebê se trabalha melhor a cobertura. Pode seguir. Só destaco que as participações, tá, gente, foram colocadas da forma como foram anexadas, integralmente da forma como foram anexadas, ok? Das que não concordam e não discordam, nós tivemos 19 contribuições, 8 com comentários. Destaco aqui a participação do Conselho Federal de Enfermagem. Apesar da necessidade de evidências que demonstrem a efetividade da vacina meningocócica CWY conjugada, no decorrer dos anos, após a dose única ou de reforço em adolescentes, considera-se extremamente relevante a incidência do sorogrupo W da Neisseria em algumas regiões do Brasil, em razão do grau de letalidade em comparação com os demais sorogrupos. Assim, pondera-se que, devido à baixa capacidade para gerar reações adversas, a ampliação do uso da vacina meningo-CWY conjugada para adolescentes de 11 e 12 anos de idade deveria ocorrer em regiões onde há maior prevalência da doença, a exemplo de outras vacinas que fazem parte de calendários regionais. Das 208 contribuições, 134 tiveram comentários, né? E a ideia central foi o direito à saúde, a gravidade da DM, principalmente aí com relação, né, à morbidade e à sua mortalidade, os adolescentes como principais portadores, a necessidade da prevenção contra os sorogrupos, os demais sorogrupos, a imunogenicidade da vacina Mensa-WY conjugada ao longo do tempo, o preço da vacina Mensa-WY conjugado para o indivíduo, e o impacto da prevenção, né, versus aí o impacto do tratamento desses pacientes com a doença meningocócica. Pode seguir.